Tudo vai bem. É o título da mensagem de hoje. Então podemos abrir em Mateus capítulo 9, versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Esta passagem tem a ver com uma senhora que tinha uma doença, tinha uma hemorragia e que estava a sofrer muito. Ela recorreu à medicina, pediu ajuda aos médicos, mas a sua situação não melhorou, antes foi a pior. E até que então ela ouviu falar de Jesus Cristo e ela decidiu falar aquilo que ela precisava, visto que não tinha conseguido na medicina. E ela começou a dizer: se eu tocar no vestido de Jesus Cristo, ficarei sã. Se eu tocar no vestido de Jesus Cristo, ficarei sã. Porque dizia consigo, ela dizia para si: se eu tocar no vestido de Jesus Cristo, ficarei sã. O que a curou não foi o vestido de Jesus Cristo. O que a curou foi a sua fé e aquilo que ela decidiu dizer. Amém? Aquilo que nós decidimos dizer, isso tem influência no nosso futuro. No capítulo 8, um bocadinho para trás, a mensagem tem como título Tudo vai bem. Esta senhora disse que ia ficar curada e tocou no vestido de Jesus Cristo. Aquilo que ela dizia para si, é preciso falarmos várias vezes, aquilo que ela ia dizendo para si, gerou fé no seu coração, ao ponto de a sua fé trazer a cura. Capítulo 8, versículo 8 diz então: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Então nós temos aqui uma situação em que um homem tinha um empregado, o empregado estava doente, e diz a Bíblia que ele reconhecia as suas fraquezas. As nossas fraquezas não nos podem impossibilitar de receber as bênçãos de Deus. Deus não nos abençoou por causa da nossa santidade. Deus não nos abençoou porque nós somos muito perfeitos, ou porque nós nunca pecamos. Este homem reconhecia as suas fraquezas e ele dizia: olha, eu sou uma pessoa que não sou justa, tenho defeitos, tenho imperfeições, e Jesus Cristo, como é tão perfeito, ele nem deveria vir à minha casa. Porém, eu acredito que se ele disser uma palavra das dele, visto que ele é perfeito, o meu criado vai se ficar curado. Então Deus não nos abençoa por causa das nossas perfeições ou da nossa justiça. Deus abençoa-nos porque ele é bom e a nossa fé traz a nós aquilo que nós falamos. E este homem dizia: olha, se Jesus disser uma palavra, o meu criado vai sarar. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos, é isso que nós vamos ter. E o criado sarou. Jesus não foi lá à casa, e diz a palavra de Deus mais à frente, que naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Ele dizia: ó Jesus, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Tudo vai bem. A decisão tem que ser pessoal. A decisão é nossa. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos, é isso que nós vamos ter. Mateus capítulo 9 e versículo 24. Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Poderá ser que encontremos pessoas que não estão tão fortes como nós e que até podem achar que nós não estamos a passar muito bem da nossa mente.
quando nós usamos certas expressões, quando nós tomamos certas atitudes ou dizemos certas frases que aos olhos das pessoas comuns não são vulgares. E as pessoas podem até achar que nós não estamos bem, mas nós temos que manter a nossa posição. Tudo vai bem. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vamos ter. E aqui nós vemos Jesus Cristo. Ele estava numa situação embaraçosa. Uma menina estava morta. Mas o que ele precisava não era de falar morte. Aquilo que ele acreditava, aquilo que ele falou, foi isso que ele teve. Ele disse, a menina não está morta, mas dorme. E que lá está que as pessoas que não estavam familiarizadas com a fé, elas riram-se. Porque elas achavam que Jesus Cristo não estava bem. Porque toda a gente via que a menina estava morta. Porém, Jesus viu o mesmo que aquelas pessoas viram. Mas ele não falou o mesmo. Os nossos olhos não podem ser impedimento para a nossa boca falar. Amém? Os nossos olhos não podem ser um impedimento para a nossa boca falar. Os nossos olhos vêm, dão informações ao nosso cérebro, e o nosso cérebro é o centro das decisões. E nesse cérebro, nós temos autoridade sobre essas decisões, podemos decidir aquilo que nós queremos falar, independentemente das informações corretas que o nosso cérebro tenha, da nossa visão. Nossos olhos podem ver, mas o nosso cérebro pode decidir. E o nosso cérebro vai decidir aquilo que nós decidirmos que ele decida. Jesus viu. Os olhos de Jesus Cristo deram informação ao seu cérebro para que ele visse, para que ele decidisse, olha, a menina está morta. E Jesus viu. Mas Jesus decidiu falar o que ele queria, não o que os seus olhos viam, nem a informação que tinham dado. O que nós vemos neste mundo hoje, neste tempo, é a informação que os nossos olhos nos dão ao nosso cérebro. E aquilo que está no nosso cérebro é a informação que nós temos do exterior. Mas a fé não provém do exterior. A fé vem do coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares em teu coração, lá dentro do teu coração, creres, provém de dentro, então serás salvo. O que vem do nosso coração é quem vai influenciar o exterior. Os nossos sentidos são influenciados pelo exterior. Mas o nosso coração, se ele tiver a palavra da fé, esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra que entra dentro de nós está no nosso coração. Essa palavra vai influenciar o exterior. Portanto, os olhos, os ouvidos, eles dão informações ao nosso cérebro. E aí é o centro das decisões. Mas, como nós temos poder sobre as decisões, somos nós que vamos decidir o que é que a boca vai falar. Porque depois de a boca falar, algo vai ser materializado. Se falarmos negativo, nunca mais vou conseguir, é difícil, nunca mais vou ficar curado, nunca mais vou conseguir alcançar os meus alvos, nunca mais vou conseguir alcançar os meus objetivos. Estamos a dar uma série de frases que elas são poderosas e elas vão ser materializadas. Mas se nós decidirmos falar, eu vou conseguir, tudo vai bem, com Deus do meu lado, eu vou ultrapassar toda a situação. Deus está no controle da minha vida. Ele vai me abençoar. As portas estão a abrir. Cada dia está mais próximo o dia da minha vitória, o dia da minha solução. Cada vez está mais próximo o alvo que eu propus no meu coração. Cada vez está mais próximo atingir o objetivo que eu tenho no meu coração. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é Deus que está em mim do que o diabo está no mundo. Se nós decidimos falar, nós estamos a dar uma série de frases que vão ser materializadas mais dia menos dia, porque nós demos essas frases. Jesus precisava dizer o contrário daquilo que toda a gente estava a ver. A menina não está morta, mas dorme. E Jesus foi forçado a ter que afastar dele,
uma série de pessoas que estavam só a falar aquilo que os seus olhos estavam a dar informação ao seu cérebro. E Jesus pensou, bem, eu não vou conseguir fazer nada, esta solução, este assunto só é resolvido se na verdade eu tirar estas pessoas daqui. Porque elas são tantas e elas estão a falar a informação que elas têm da sua visão e a informação que elas estão a falar é morte, é o que está já à vista. E eu não posso continuar com estas pessoas do meu lado. Eu tenho que as afastar de mim. E Jesus diz que forçou algumas pessoas a saírem. Ficou só ele e poucos. Os pais da menina e alguns discípulos. Aqueles que falavam, não a informação que os seus olhos davam, mas aquilo que era preciso acontecer. Às vezes nós temos que afastar da nossa vida certas determinadas pessoas. Não é porque nós não gostemos delas. Não é porque as pessoas nos tenham feito grande mal. É porque eles não estão em sintonia conosco e eles podem ser impedimento de nós alcançarmos sucesso para a nossa vida. Então temos que optar. Ou nós vamos ficar na condição em que nos encontramos, vivendo com estas pessoas como sendo nossas amigas, no entanto elas não estão no mesmo sentido, na mesma posição, na mesma atitude de fé. Ou então nós vamos prescindir dessas pessoas que não estão na mesma atitude, não têm a mesma vivência de vida, nem o mesmo sentido espiritual que nós temos, e vamos optar por Deus para alcançarmos e sairmos do problema em que nós temos. Então esta situação é uma situação em que temos que ser nós a decidir. Jesus teve que decidir, olha, eu não posso mais ter estas pessoas ao lado de mim, porque elas estão a falar só aquilo que os seus olhos estão a ver. É a informação que têm, ela está correta, mas não é isso que eu quero. Não é a solução para agora. A solução, a menina é nova, nasceu há pouco tempo, tem poucos anos de vida, e este não é o destino dela, nascer e morrer. Há a necessidade desta moça viver mais anos. Há a necessidade de dar prazer e alegria aos seus pais. Então eu não posso agora ter ao meu lado pessoas que falam aquilo que estão a ver. Eu tenho que ter pessoas que falam aquilo que não estão a ver. Hebreus 11:6 diz que a fé, ela não é aquilo que nós vemos. A fé não é o que nós vemos. A fé é aquilo que nós esperamos. Não é o que nós vemos. Você não tem a coisa, como é que você está a ver? É aquilo que você espera. Fé é uma esperança. É aquilo que nós esperamos. Uma mãe, quando está grávida, ela tem fé que vai ter um bebê. Mas ela não viu. Nem vê sua fisionomia. Não vê se ele tem cabelo aos caracóis ou não. Se não vê. Mas ela tem fé que vai ter um bebê e que aquele bebê vai ser idêntico. Porque tem lá os seus genes. Tem lá o seu ADN. Então nós, amados, temos que ter fé em Deus. E esperança que aquilo que nós queremos, mas que ainda não estamos a ver, vai acontecer. Jesus não estava a ver a menina ressuscitada. Há pessoas que dizem, mas fé é ver aquilo que ainda não se tem. Não. Eu não consigo ver uma coisa que eu não tenho. Eu nem sequer tenho fé ainda para ter a coisa, como é que eu consigo ver a coisa? Fé não é isso. Na minha ótica, na minha maneira de ver. Pode haver pessoas que tenham outra maneira de expor esta visão, mas eu não vejo assim. Fé é uma confiança, fé é uma esperança naquilo que nós desejamos ter. E colocando essa esperança no nosso coração e estar determinados a falar a favor dessa esperança, nós vamos alcançar e os nossos olhos vão ver aquilo que nós queremos. Foi o que Jesus fez. A menina não está morta. Estava morta. Mas ele queria vê-la viva. E Jesus não estava a ver a menina viva. Ele sabia que ela ia ressuscitar se afastasse dele as pessoas que só viam a morte e que só falavam aquilo que estava à vista. E ele tinha que ter ao pé dele um conjunto de pessoas que falassem o mesmo, que acreditassem o mesmo, que tivessem a esperança de ver aquela menina ressuscitada e entregue aos seus pais.
E nós temos que ter ao nosso lado pessoas que tenham a mesma esperança, o mesmo sentido de vida, que nos ajudem a alcançar o sucesso. 2 de Reis, capítulo 4. Versículo 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Esta foi uma situação em que uma senhora tinha um menino, provavelmente com 7 ou 8 anos, para aí, para essas idades, ainda jovenzinho, e que o seu filho morreu no seu colo. Ficou com uma anomalia, com muitas dores de cabeça, e a criança acabou por sucumbir no colo dessa mãe. Havia um profeta, e o profeta Eliseu tinha prometido que Deus ia dar um filho àquela senhora. E aquilo que o profeta falou em nome de Deus aconteceu. Aquela criança nasceu, foi crescendo, e a certa altura ela morreu, como acabei de dizer. E o que aconteceu foi que aquela mãe não tinha esperança de ter filho nenhum, nem pediu nenhum filho a Deus, nem tampouco ao profeta. Mas porque ela era uma pessoa bondosa, tinha uma característica no seu coração, que era fazer bem aos homens de Deus, e neste caso fazia bem a este homem de Deus. Ele era um mensageiro, um apóstolo, ele pregava as boas novas, e sempre que passava por aquela zona, aquela família abria a sua casa e concedia que aquele homem de Deus pernoitasse num quarto que ela fez propósito para ele, onde ele tinha as condições para poder passar a noite, para conseguir fazer depois uma caminhada no dia seguinte. E normalmente ele fazia isso. Aquela família estava sempre disposta a abençoar, a dar do que estava ao seu alcance, para abençoar o reino de Deus. E quando nós estamos nessa disposição, nós podemos ter a tal esperança e confiança que Deus tem sempre algo de bom para nós, para também nos dar, para também nos retribuir a nossa atitude. Foi o que aconteceu. O homem de Deus, em nome de Deus, disse: olha, tu tens sido tão bom para comigo, me tens feito favor, quando eu ando a anunciar as boas novas, quando eu estou a falar do reino de Deus, por isso Deus vai dar-te um filho. Tu não tens filhos, mas Deus vai dar-te um filho. E assim como o profeta falou, aconteceu. Ela teve um filho, a criança partiu, depois já crescida, mas ela tomou uma decisão. Quando a criança partiu, ela disse: olha, para mim, para os meus olhos, isto é um problema. O meu filho morreu. Versículo 20 diz: e ele a tomou e levou sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Os olhos daquela mulher viam a criança morta. Certo? Mas ela não, o centro da decisão dela, na sua mente, não decidiu falar morte. Ela decidiu falar vida. Ela disse: tudo vai bem. Na verdade, o que estava à vista era a criança que tinha morrido. Mas ela fez exatamente como aquele exemplo que nós vimos há pouco, que vimos há pouco. A menina não está morta, mas dorme. O meu filho não está morto, ele está bem. De certeza absoluta que esta mulher não tinha nenhuma visão do seu filho vivo, depois de ter morrido. Porque ela até se lamenta um pouco e diz: olha, pedi eu algum filho? Eu não pedi nenhum filho. Já que Deus me deu o filho, por que é que ele está morto? Mas quero chamar a atenção que esta mulher teve um cuidado, o mesmo cuidado que Jesus Cristo teve. Ela decidiu: eu não posso ir falar estas coisas com ninguém.
Por isso, eu vou dizer ao meu empregado para irmos ter com o profeta, ir falar ao profeta que o menino na verdade está morto, mas até lá ele nem sequer tem autorização a falar com alguém, porque não vá a sua boca desabafar e dizer alguma coisa que o meu filho morreu, e eu não quero que saibam que o meu filho morreu. Ela decidiu afastar da companhia dela, da vida dela, as pessoas que a conheciam, porque era uma pessoa de bem, por ali era conhecida, tinham empregados, eles eram pessoas que tinham bens, eram pessoas do campo, lavradores provavelmente, homens, uma família de negócios que tinham empregados. E diz a Bíblia, ela deu ordens expressas, vais ter com o profeta, e se alguém te vir no caminho, tu não dizes nada, nem sequer respondes, nem sequer o saúdas. Se alguém te saudar, tu não respondes. Porque se ele fosse saudar, viva, bom dia, ou boa tarde, ou seja, como for, provavelmente a pessoa respondia e dizia, então, e os teus patrões estão bons? Então a tua patroa está boa. E lá ia a conversa. E para que isso não acontecesse, ele estava proibido. Este moço que ia ter com o profeta, a levar a notícia, ele disse, tinha ordens específicas, não falas com ninguém. E quando chegares ao pé do profeta, se ele te perguntar alguma coisa, tu vais dizer o mesmo. E o que aconteceu? O empregado foi ao caminho, e quando vinha bem perto da zona onde o profeta estava, o profeta também tinha um empregado e disse, olha, vai lá ter com aquele moço, porque ele deve trazer alguma notícia. Será que aconteceu alguma coisa? E o empregado do profeta Eliseu foi ter com aquele moço e disse, olha, vai bem contigo? Vai bem com a tua família? Vai bem com o teu marido? E a resposta? Versículo 23 diz que tudo vai bem. Versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. Portanto, se ia bem com ela, se ia bem com o marido e se ia bem com o filho. Eram os 3 membros da família. E o que é que aconteceu? Vai bem. Na verdade, os seus olhos tinham visto a criança morrer, e esse era o motivo pelo qual se iam encontrar com o profeta. Mas ela decidiu, no centro das decisões que é a sua mente, decidiu dizer, eu não posso falar que o meu filho está morto. Eu tenho que falar que o meu filho está bem. O profeta há de ver com os seus próprios olhos o estado dele. O profeta há de ver que alguma coisa não está bem, mas da minha boca não vão sair palavras que impeçam o profeta de fazer algo com o meu filho. Porque a morte já estava decretada. A situação não tinha alteração. Ela podia dizer está morto porque não resolvia nada e nem sequer ia matar o filho porque já estava morto. Mas ia impedir o profeta de fazer um milagre. As outras pessoas impedem-nos de nós sermos abençoados quando elas não estão do nosso lado. Quando elas não conhecem o nosso assunto. Quando elas não estão da nossa... Não sabem o que se passa connosco. E se nós formos falar, as pessoas impedem-nos de nós recebermos a bênção. Afaste da sua vida as pessoas, tenha menos contacto para ser mais leve, tenha menos contacto com pessoas que podem influenciar as suas decisões. E agora, temos aqui este exemplo. Depois a história continua e o que aconteceu foi que o menino acabou por ficar com vida de novo, porque o profeta, o homem de Deus, restituiu vida ao menino. Mas o que realça aqui é que a linguagem foi tudo vai bem, tudo vai bem. Vamos ver outra situação que se encontra em João capítulo 11. Há uma história, um provérbio, uma conversa que se faz no mundo que é assim, é uma pessoa que é deficiente visual, ela não vê,
ela é cega, estava a executar uma tarefa, mas estava a fazer a tarefa mal feita. E alguém que tinha visão, estava a ver o cego a fazer aquela tarefa, que estava mal feita, e estava a dizer para o cego: tu não vês, estás a fazer isso mal. Tu não vês, olha o que estás a fazer, não estás a fazer bem feito. E alguém estava a observar, os dois, o cego a fazer a tarefa e aquele a constatar que a tarefa estava mal feita e a reclamar contra o cego porque estava a fazer mal. E a pessoa estava ao lado e disse assim: não batas mais no ceguinho. Não insistas mais com o ceguinho. Se ele está a fazer mal é porque ele não está a ver. Porque se ele tivesse visão, ele faria bem feito. Não vale a pena falar do assunto. Porque se ele está só diante dos nossos olhos, afaste de si as pessoas que podem ser um incómodo para si. Às vezes é preferível nós ficarmos com menos pessoas, mas termos sucesso do que com muitas pessoas e estar num problema. A sabedoria ou o conhecimento é a maior riqueza. Eu tenho ensinado a fazer coisas a pessoas que eu fico a pensar assim: é impressionante como é que esta pessoa nem sequer isto, que é a coisa mais simples, ela sabe fazer. Como é que é possível uma pessoa crescer, ser adolescente, ir crescendo, tornar-se uma pessoa adulta, um chefe de família, e as coisas básicas, mínimas que ele devia fazer, ele não sabe fazer? Como é possível? E nós pegamos e ensinamos a pessoa a tomar decisões. Olha, faça assim, faça desta maneira, daquela, como se estivéssemos a ensinar uma criança agora com 12 anos. É impressionante. Porque aquela pessoa não tem conhecimento. Estamos rodeados de pessoas, 20, 30, 40 pessoas, que nós dizemos que são nossos amigos. E que têm o título de nossos amigos, mas que não nos podem ajudar. Esqueça. Esqueça. É melhor você ouvir uma palavra de alguém que você sabe que está ao seu lado do que ouvir 500 palavras de pessoas que não conseguem fazer nada por si. Lázaro, uma situação idêntica à que nós vimos há pouco. João capítulo 11, versículo 11, diz assim: assim falou. E depois disse-lhes, Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que é que era preciso fazer ali? Era que Lázaro, que tinha morrido, vivesse. E Jesus tornou a dizer: toda a gente vê que ele está morto. Aliás, ele já foi sepultado até. E até já cheira mal. Jesus sabia muito bem que Lázaro estava morto. O sítio onde ele estava não era o sítio para um vivo. A maneira como estava trajado, envolto em panos, não era um traje de vivo. Mas Jesus disse para aquelas pessoas que todas estavam ali: o nosso amigo, ele não está morto. Ele simplesmente está a dormir. E eu vou ressuscitá-lo. Eu vou dar-lhe vida. A nossa mente, o centro das decisões, é a nossa mente. E nós vamos decidir o que nós queremos falar, não aquilo que nossos olhos veem. E aquilo que nós esperamos, aquilo que nós acreditamos, é isso que nós vamos ter. E aconteceu que Lázaro ressuscitou. Romanos capítulo 4, versículo 7. Há uma palavra que o apóstolo Paulo nos deixou.
que é muito importante para nós. Há pessoas que dizem, mas pastor, Deus nunca vai ouvir as minhas orações. Ó pastor, eu sei as minhas fraquezas. Pastor, eu sei bem como é que eu sou. O pastor não sabe. E muita gente não sabe. E há coisas que só eu sei. E eu sei que caio, que sou fraco, tenho fraquezas. E que Deus não pode abençoar-me no estado em que eu estou. Eu disse de início que Deus não nos abençoa por aquilo que nós somos. O centurião era um homem indigno. Ele disse, olha, eu sou indigno. Se quer estar ao pé de Jesus Cristo e Ele de entrar na minha casa. Eu sei que aquilo que Jesus fala, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele prega e a convicção que as pessoas têm naquilo que Ele diz, que Ele nem sequer deveria entrar na minha casa. Por isso eu nem quero que Ele vá lá à minha casa. Não é que eu não desejasse, eu tinha muita honra em que Jesus fosse, mas eu sou uma pessoa indigna que nem quero que Jesus vá lá porque é santo. Aquele não é o lugar para um santo entrar. Diz que o seu criado foi sarado. Então não era a situação do homem, o seu pecado ou não, que impediu a cura. Então não é a situação de uma pessoa que possa reconhecer que é frágil, que é fraca, cai numa tentação e que peca, que impede Deus de curar. Deus cura todas as pessoas, desde que elas decidam falar aquilo que elas acreditam e é aquilo que elas vão ter. Porque Deus todos os dias dá o sol, dá a chuva, dá o ar que nós respiramos àqueles que são bons e aos que são maus. Então, os que são maus recebem benefício não porque eles sejam boas pessoas, não porque eles acreditem em Deus, não porque eles façam alguma coisa por Deus. Pelo contrário, eles são opositores a Deus. No entanto, eles são abençoados. Deus não vai curar uma pessoa independentemente dela ser muito santa ou menos santa, mais perfeita ou menos perfeita. Deus vai curá-la por causa daquilo que ela fala, daquilo que ela acredita, e Deus tem que confirmar a sua palavra. Se nós estamos a dizer que Jesus tem poder para resolver o nosso problema, Ele vai mostrar-nos que é capaz de resolver o nosso problema. Não tem nada a ver com o nosso pecado. Tem a ver com a nossa maneira de dizer o que é que Jesus é capaz de fazer. Nós podemos ajudar uma pessoa sabendo que ela é uma pessoa má. Não tem a ver com a bondade dela. Tem a ver conosco. Tem a ver com aquilo que nós queremos fazer à pessoa. Tem a ver com a nossa decisão. Ainda esta semana eu disse à minha esposa que há pessoas que são extremamente más. Más para mim. Mesmo más para mim. E eu gosto das pessoas. Verdade absoluta que eu disse isso à minha esposa. Aquela pessoa é má para ti. E eu disse à minha esposa, mas eu decido gostar dela. Mas eu gosto dela mesmo de ser má. Não gosto dela ser má para mim. Gosto dela. Porque eu decidi gostar da pessoa independentemente dela ser má. Mas vos digo que isto não é de mim. Só pode ser de Deus. Nós somos abençoados. O ser humano é abençoado por Deus não porque ele seja perfeito, não porque ele seja justo, não porque ele seja boa pessoa. É abençoado porque ele decide dizer que Deus é capaz de o ajudar e Deus quer provar-lhe que é capaz de o ajudar. Deus quer provar-lhe que é capaz de gostar dele, que é capaz de lhe fazer bem, independentemente dele merecer ou não. E nós temos que declarar sempre que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus é um Deus magnífico, que Ele não nos trata pelas nossas boas ações. E aqui o apóstolo diz, em Romanos 4:11, algo importante. Ele diz, Romanos capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquelas pessoas que são maldosas, mas que são perdoadas e os seus pecados são tapados. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa bem-sucedida.
Pode ser uma pessoa de mau trato. Pode ser uma pessoa que não é de boa lidação. Mas Deus diz que ela pode ser bem-aventurada se os seus pecados forem perdoados. Não é difícil nós sermos abençoados por Deus, e Deus não impede ninguém de ser abençoado. Deus não impede alguém de ser abençoado. Deus quer abençoar todas as pessoas, independentemente do seu estado. Jesus, certa ocasião, disse que Ele não veio para os justos. Ele veio para os injustos. Também, Jesus, em certa ocasião, disse que os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Então, isto transmite-nos uma mensagem em que nós podemos confiar em Deus, que Deus está sempre disposto a abençoar-nos em qualquer ocasião. Amém? Se nos virarmos para Ele. Romanos 4, versículo 17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. E agora vimos aqui a linguagem que Abraão, e neste caso Paulo, nos transmite este recado, diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O próprio Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o seu Criador, Ele próprio teve necessidade de dizer aquilo que era preciso que acontecesse. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre as trevas e a luz. Haja separação. Hajam animais. Hajam plantas. Se Deus teve necessidade de falar o que Ele precisava, o que Ele queria que acontecesse, nós temos que imitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que falar aquilo que nós queremos, independentemente dos nossos olhos. Abraão não podia ter filhos, Sara também não. Deus não estava a ver nenhum filho, mas estava-lhe a dizer: mas tu vais ter um filho. Tu vais ter um filho. Eles não estavam a ver o filho. Eles até se riram: Senhor, estás-nos a dizer que nós vamos ter filho. Então, eu já sou avançada da idade, a minha esposa também. E até se começaram a rir, não no sentido de gozar com a palavra de Deus, mas rir-se porque sabiam o seu estado físico, que já não era tempo de ter filhos. Mas Deus disse: tu vais ter um filho. E Abraão acabou de contrariar aquilo que os seus olhos, neste caso, não viam, mas aquilo que o seu coração pensava. Eu vou contrariar aquilo que eu acredito. Eu acredito que não posso ter um filho, mas agora vou decidir lutar contra essa própria descrença e vou falar aquilo que Deus diz. Às vezes a descrença vem ao nosso coração, mas isso tem que ser dominado pelas palavras que nós vamos falar a seguir, contrariando a descrença no nosso coração. Chamar o que não é como se já fosse. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E aquilo que nós falamos é aquilo que nós temos. Capítulo 10, à frente um bocadinho, Romanos 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto a ti, na tua boca, no teu coração. E esta é a palavra da fé que falamos, que pregamos. Palavra rema é a palavra falada. E a palavra logos é a revelação. Ora, nós precisamos aqui da palavra rema, a palavra falada. É a palavra que falarmos, é ela que se vai concretizar. Que palavra fala a nossa boca? Que palavra sai da nossa boca? Que palavra fala a nossa boca? Esta é a palavra da fé. A palavra da fé. A palavra daquilo que nós temos esperança de alcançar. Que palavra sai de nós? A palavra que sai de nós é que vai ser materializada. E agora, terminamos com mais duas situações, três, que se encontram. Uma em Hebreus,
tudo vai bem. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos, é isso que nós temos. Hebreus capítulo 12 e versículo 25. Eu gostava que vocês dessem crédito àquilo que vos estou hoje a transmitir. Não só por ser eu, mas principalmente porque é a palavra escrita de Deus. Mas também a palavra escrita, se não tiver alguém que a fala, não serve de nada. E quem fala a palavra deve ser respeitado, deve ser honrado. Se a palavra falada por ele é a palavra de Deus. Se vocês decidirem acreditar naquilo que vos estou a falar hoje, aquilo que eu estou a falar é a palavra escrita de Deus, então a vossa vida vai ser transformada. Aquilo que você fala, aquilo que você tem esperança de ter, é isso que você vai alcançar. Então diz aqui, em Hebreus 12, 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Podíamos continuar a ler, mas só me interessa esta primeira parte. Vede que não rejeiteis ao que fala. Sabe porquê é que as pessoas não recebem benefícios? Porque eles não acreditam em quem fala. E se não acreditam em quem fala, não recebem benefícios. Eu posso deixar de acreditar numa pessoa quando ela, insistentemente e regularmente, ela me dá provas que não é de confiança. Mas a palavra de Deus é de confiança. E quando um homem de Deus, ele fala a palavra escrita de Deus, ele é de confiança. Amém? É que nós olhamos por uma pessoa e dizemos assim, aquela pessoa eu conheço uma fraqueza dela. Ninguém conhece, mas eu conheço. Eu conheço uma fraqueza dela. E essa pessoa que tem essa fraqueza, ela tem a honra e a oportunidade de pegar na palavra de Deus e falar a palavra de Deus para aquele que conhece a fraqueza. E aquele que conhece a fraqueza diz, eu não vou acreditar nele. Mas porquê? A sua fraqueza é impedimento dele falar a palavra escrita de Deus. E Deus vela pela palavra daquele que tem a fraqueza, ou Deus vela pela palavra que ele falou, que é a palavra de Deus? Então vamos deixar de acreditar que tem ligação uma pessoa que tem uma fraqueza, isto é, que é mais frágil na fé, e que a palavra que ele fala não tem valor. Tem valor. Se é a palavra de Deus, ela vai funcionar. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E ele fala cumprir na boca de todos os que falarem. Quer ele tenha fraqueza, quer não. Porque Deus não nos vai abençoar, nem vai fazer com que a sua palavra seja cumprida por causa da nossa santidade, da nossa pureza, da nossa justiça. Porque então Deus não fazia nada da sua palavra. Porque todos os que falam a palavra de Deus, eles não são perfeitos. Não há um justo, nem um sequer. Não há um perfeito. Então a palavra de Deus deixava de ter sentido, nunca funcionava em tempo algum. Porque não há ninguém, por mais chegado a Deus que seja perfeito. Ele vai cair, ele vai fazer um erro, ele vai fazer um disparate, ele vai tomar uma atitude errada, ele vai magoar alguém. Então Deus não vai fazer a sua palavra cumprir a sua palavra, porque a pessoa A, B ou C falou. Ele vai cumprir a sua palavra porque é a sua palavra. E ela precisa de ser falada. E se ela não for falada por uma pessoa que tem uma fraqueza, até as pedras vão falar a palavra. Para que as pedras não falem a palavra, é melhor ser um fraco a falar, porque Deus tem a palavra para materializar. Amém? Então Deus não nos abençoa por causa das nossas qualidades, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, das nossas capacidades, ou da nossa pureza, ou da nossa santificação. Deus abençoa-nos porque Ele tem
palavra que alguém falou e tem que ser cumprida. E Deus abençoa-nos porque Ele é misericordioso e bondoso. E não é por causa das nossas falhas que Ele não nos abençoa. Então temos que dar crédito à palavra de Deus quando é falada por alguém. João 3,34. Só temos direito de não darmos crédito a alguém quando está a falar, se a pessoa em causa não está a falar a palavra escrita de Deus. Ela está a papaguear. João 3,34. Porque aquele que de Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque aquele que de Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não se lhe dá a Deus o Espírito por medida? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquela pessoa que é de Deus, que é um cristão, que na verdade tem Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, que na verdade ele se esforça para fazer a palavra escrita de Deus, esse pode falar as palavras de Deus. Não é aquele que é perfeito, porque então esse não pode falar a palavra de Deus. Não há nenhum perfeito. É aquele que Deus lhe deu essa capacidade. É aquele que Deus permite que ele fale. E pastor, quem é que pode falar a palavra de Deus? Todos os que estiverem vivos. Os que souberem ler ou os que tiverem a palavra no coração. Aquela pessoa não tem aquelas características, aquelas. Pois, mas eu não tenho o direito de impedir a pessoa de falar as palavras escritas de Deus na boca daquela pessoa, porque eu não tenho essas instruções. Ninguém me deu essa autoridade para impedir aquela pessoa de falar a palavra de Deus. Terminemos com Lucas 6. Quando uma pessoa, ela tem no seu coração a palavra, ela fala aquilo que está no seu coração. Certo? Quando ela não tem no coração a palavra, ela não vai falar aquilo que está no coração. Não vai falar a palavra de Deus no coração. Se ela não tem lá, pode falar outras coisas, mas a palavra não vai falar. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Portanto, uma pessoa que tem caráter, que é justa, que se esforça por ser justa, que é bondosa, que aos olhos das pessoas ele é considerado uma pessoa boa. Todos nós estamos aqui e sabemos que não há nenhuma pessoa perfeita. Eu tenho consciência que nenhum de vocês é perfeito. Mas também sei que vocês têm aí os vossos olhos e que olham para mim e dizem, eu conheço o pastor e sei que o pastor também não é perfeito. Então estamos em pé de igualdade. Mas se você está a falar a palavra de Deus para mim, a palavra escrita de Deus, eu vou ter que dar crédito à palavra que você está a falar, porque é a palavra escrita de Deus. Então vamos dar este exemplo. Suponha que uma pessoa não pratica a palavra de Deus, mas ela fala a palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 6,33, que é um versículo que nós conhecemos todos, para ser mais claro. Buscai Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos são acrescentadas. Mas suponhamos que a pessoa, por qualquer motivo, ou porque ela é fraca na fé, ou porque, sei lá, ela não busca Deus em primeiro lugar, mas ela fala este versículo para os outros que até vão à casa de Deus. E os outros que vão à casa de Deus não têm que fazer isto. Aquela pessoa pode até falar aquilo que ela não está a fazer. Mas ela está a falar a palavra escrita de Deus. E os outros que estão a ouvir têm que fazer, ou não? Ela pode não fazer. Mas se ela está a falar, não a sua palavra, mas a palavra de Deus, os outros que estão a ouvir não vão dizer assim, mas ele está a falar aquilo, mas ele não faz. Não importa, ele não está a falar a sua palavra, ele está a falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz
que nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. O que acontece é que nós temos que fazer a palavra de Deus. Aquela pessoa, podemos até nele dar grande crédito, dizer assim, está bem, estás a falar a palavra de Deus, eu vou dar crédito à palavra de Deus. Mas se fosse palavras tuas, não te dava crédito, porque tu não és uma pessoa íntegra. Mas, porque estás a falar a palavra de Deus, então eu vou dar crédito à palavra que tu estás a falar, porque é a palavra de Deus. O homem bom, do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do seu coração, tira o mal. Então, o que nós precisamos hoje ter é um coração bondoso. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos, é isso que nós vamos ter. Deus não nos abençoa por nós sermos perfeitos, por nós não pecarmos. Deus abençoa-nos porque nós falamos a sua palavra e nós esperamos que aquilo que nós estamos a falar, que é a sua palavra, se materialize pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar crédito a quem fala, independentemente da pessoa, seja quem for. Se ela fala a palavra escrita de Deus, nós temos que dar crédito à palavra que a pessoa está a falar, sendo a palavra escrita de Deus. E acreditar naquilo que a pessoa está a dizer, se é a palavra de Deus. Temos que afastar de nós as pessoas que não estão connosco, que não falam o mesmo que nós, que não têm a mesma atitude, a mesma maneira de ver as coisas do reino de Deus, porque elas podem impedir-nos de nós falarmos a palavra de Deus, de nós recebermos os benefícios da palavra de Deus. Afastar as pessoas, escolher pessoas para nós, temos que optar. Se nós queremos solução do nosso assunto, temos que evitar de falar com pessoas que são opostas à solução. Independentemente das nossas fraquezas, nós podemos ser bem-aventurados, diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cujas maldades, os pecados são perdoados. Bem-sucedido é aquele a quem Deus tem paixão, tem misericórdia, a quem Deus dá favor. E a palavra que nós falarmos é aquela que nós vamos dar para ser materializada. Se nós dissermos que tudo vai bem, nós estamos a dar palavras. Não está morto, está a dormir. Os nossos olhos veem que ele está morto, mas o centro de decisão, que é a nossa mente, vai dizer, não, ele não está morto. Ele está a dormir. Amém? Então aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos ter. Decida falar sempre aquilo que você quer receber. Decida falar sempre aquilo que você quer receber. Fala a palavra que você quer. Fala a palavra, fala a palavra. Fala a palavra escrita de Deus e ela se concretizará na sua vida, na sua família, na sua casa, no nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados. Vamos abrir, se faz favor, a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. E vamos ler, se faz favor, o versículo 10. A minha Bíblia tem uma tradução um bocadinho diferente. Pode às vezes haver alguma ou outra palavra que não seja exatamente igual à vossa, mas o conteúdo está lá. E então diz assim: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz: tudo quanto vier para fazer à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Então, primeira coisa, Deus não nos pede nada que nós não sejamos capazes de fazer. O que Ele está a dizer é aquilo que está na nossa mão, aquilo que está na nossa capacidade, aquilo que está na nossa força. Então isso Deus nos diz, se vier alguma dessas coisas que tu tens capacidade para fazer, então faze-o. Porque este é o tempo para nós fazermos alguma coisa.
Quando nós morrermos, quando nós estivermos doentes, se estivéssemos doentes, quando houver alguma situação onde a gente não tenha força para fazer, essa já não é a altura para fazer. Hoje é a altura para nós abençoarmos a casa de Deus. Esta é a altura de nós nos esforçarmos em prol do reino de Deus, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para agradarmos a Deus, para dignificarmos Jesus Cristo. Jesus só recebe honra e glória se nós lhe dermos. Não vão ser as outras pessoas, não vão ser as outras coisas, não vão ser quem não conhece a Deus que lhe vai dar glória. Somos nós que o conhecemos. Somos nós que lhe damos a honra, somos nós que dizemos o quanto Ele é bom, somos nós que podemos expressar aos outros aquilo que Ele faz na nossa vida a cada dia. Então isto é capacidade nossa. Não é algo que nós não sejamos capazes de fazer, nós podemos fazer. Nós temos toda a liberdade para servir a Deus. Nós temos o compromisso de agradarmos a Deus, porque foi isso que a gente decidiu um dia. Então este versículo é para nós hoje, para nos lembrarmos de que se nós podemos fazer alguma coisa, é hoje que devemos fazer. Não é amanhã, porque amanhã Deus nos dará força para fazer as mesmas coisas e outras ainda, ou outras coisas diferentes. Hoje Deus nos chama para nós o servirmos. E Deus também nos chama para o servirmos com as ofertas e com os dízimos. E eu me lembro sempre que Deus é que nos dá o pão para comer e Ele nos dá a semente para semear. Todos nós temos semente para semear. Então não a podemos reter na nossa mão. O agricultor, se retiver a semente dentro de um frasco, se ele não a lançar à terra, nunca vai ter o fruto dessa semente, porque ela não teve capacidade para germinar. Se nós retivermos na nossa mão aquilo que é a capacidade que Deus nos dá de semear, de abençoar a sua casa, de sermos verdadeiros, de sermos fiéis com a palavra de Deus, se nós não fizermos isto, nós temos que nos lembrar daquilo que a Inês falou na quinta-feira. Nós estamos a limitar-nos e estamos a limitar a Deus. Não estamos a permitir a Deus que nos abençoe, porque nós determinamos o quanto Deus nos podia abençoar. E a bênção de Deus, ela é ilimitada. Amém? A bênção de Deus, ela não tem fim. E Deus bem conhece aquilo que vai no nosso coração. Deus bem conhece qual é a nossa necessidade. E no tempo de Deus, no seu tempo, nós vamos adquirir, nós vamos receber essa bênção. Porque nós ouvimos também que as bênçãos, elas vêm até nós e nos alcançam. Não somos nós que precisamos de ir atrás da bênção. Na medida em que nós formos fiéis a Deus, a bênção de Deus, ela vai nos alcançar. Amém? Vamos abrir também um pouco mais à frente, que é em Joel. Joel capítulo 2. Fica a seguir a Oseias, quase já no fim da Bíblia, do Velho Testamento. Joel capítulo 2. Então o versículo 25 diz assim: Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Então esta é a promessa de Deus, que se alguma coisa nos foi retirada, se alguma coisa ela nos foi, se foi perdida, aquilo que Deus diz é que restituir-nos-á. Todas essas coisas que foram perdidas, Deus nos irá restituir. E que diz que nós comeremos abundantemente, que nos fartaremos, mas precisamos de nos lembrar de louvar ao Senhor, de perceber no nosso coração de que essas coisas elas acontecem porque Deus é bom e porque Deus cuida de nós. Amém? Então todas as coisas elas serão nossas para nos fartarmos, para gozarmos delas, mas para nos lembrarmos do nosso Deus. Amém? Então aquilo que eu quero que vocês retenham no vosso coração, que foi aquilo que eu retive no meu, é que aquilo que está ao nosso alcance para o reino de Deus, nós nos devemos esforçar e fazer, porque Deus nunca nos pede nada que nós não sejamos capazes de fazer. E que por causa da nossa fidelidade, tudo aquilo que nós precisarmos virá à nossa mão, que teremos em abundância, mas que nos precisamos de lembrar do nosso Deus. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas e vamos trazer ao nosso Senhor com alegria uma oferta que seja útil para o reino de Deus. Amém? Pai,
Pai, te damos graças neste dia, Senhor, por nos teres dado vida, saúde, força para estarmos na tua casa e para te servirmos e honrarmos, Senhor, com estas ofertas e com os dízimos. Senhor, estou certa de que tu és fiel e cumpridor das tuas promessas para com o teu povo. E neste dia, ó Senhor, oro para que abençoes estas finanças, Senhor, para que elas sirvam de bênção para a tua casa, para que ela esteja sempre aberta, Senhor, e que o teu reino, ele seja propagado por todo o lugar aqui ao redor, Senhor, conforme tu desejares e tu sejas dignificado em o nome de Jesus. E Pai, eu te agradeço porque esta casa de oração, ela nunca terá falta, Senhor, porque nós, os teus filhos, nos esforçamos para suprir as necessidades, Senhor. E tu, pela tua misericórdia, Senhor, tu as abençoas para que nada falte em o nome de Jesus. E Pai, ainda oro, Senhor, pelo teu povo reunido neste lugar, Senhor, e por aqueles que fazem parte da tua casa, Senhor, que contribuem para o teu reino aqui neste lugar, Senhor. E eu oro, Senhor, por cada um destes teus filhos, por cada um de nós, e peço que a tua bênção seja sobre eles em o nome de Jesus. Senhor, que supras as necessidades de cada um, porque tu és Deus de toda a prata, de todo o ouro, Senhor, e és um Deus longânimo e misericordioso, e és o Deus que conheces aquilo que vai no nosso coração e a necessidade do teu povo. E eu estou certa, Senhor, que tu estás a suprir grandemente, e nós te louvaremos e regozijaremos no teu poder, Senhor, porque tu és bom e maravilhoso. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão na França, Senhor, na Suíça, na Marinha Grande, Senhor, que a tua bênção seja sobre eles, que nada lhes falte, e que eles continuem a ser fervorosos para ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran